Diretor, pastor Sérgio de Almeida, ele é o pastor dessa igreja, um homem dedicado a Deus, que eu tenho uma profunda admiração por ele, porque por muito tempo ele esteve aqui em Orlando, ia para Atlanta, viajava horas e atendia as duas igrejas. Então é para o sul da Flórida, que ele vai toda terça-feira. E quando eu convidei ele, nós já rimos bastante, os dois, com relação a isso, né? Porque ele falou, pastor, vai ter o pastor César Cavalcante, que ensina hebraico, pastor Luiz Macena, que é descendente judeu, e pastor Gesiel Gomes, eu sou o Davizinho ali. E eu falei, pega aí os seus 5 seixos e vem lançar a sua funda aqui, não é? Então, ele certamente é um homem capacitado, teve comigo um final de semana no aniversário da igreja e eu fui muito abençoado pela presença dele lá, pelas pregações, um homem pentecostal, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Sérgio. É o nosso secretário executivo da Conamad, homem de confiança do nosso bispo, e nós louvamos a Deus pela sua vida, seu exemplo, sua hospitalidade e tudo que o Senhor faz por essa convenção. Então vem agora compartilhar sobre a graça de Deus conosco, amém? Amém. Glórias a Deus. Como é que nós vamos receber ele? Com um aplauso em nome de Jesus. E eu vou pedir ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Ilmar, que venha orar pelo pastor Sérgio. Aleluia. Amém? Paz do Senhor, queridos. Amém. Em primeiro lugar, lógico, eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez com vocês. É muito bom poder estar aqui. E faço as palavras do pastor Eugênio as minhas palavras. E sempre que nós estamos aqui em Orlando, não só estamos na casa em que representa a Conamad, como estamos também diante do anfitrião que sempre tem nos abençoado. E eu louvo a Deus, lógico, pela vida do pastor Sérgio, pastora Josiane, que são os pastores local e que têm dado alegrias e mais alegrias para o nosso bispo. Estive com ele esse final de semana, hoje já estou aqui, e tem sido muito bom. Pronto para ouvir a palavra de Deus? Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos te louvar, Deus, e te louvar pela maneira como o Senhor sempre tem usado a vida do pastor Sérgio. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua palavra. E apraz-te a ti, Senhor, usar tudo aquilo que o pastor Sérgio preparou para falar a nós, de maneira que possamos sair deste lugar mais edificados ainda. Obrigado, Senhor, pela tua maneira de sempre falar aos nossos corações. Agora, Senhor, abençoa o teu filho e que cada um de nós neste lugar possamos estar com os ouvidos atentos à tua palavra e o coração como uma terra fértil para receber as sementes que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, quero expressar nossa profunda alegria, satisfação por ter essa rica e preciosa oportunidade através desta Secretaria de Cultura Cristã do Ministério de Madureira, a pessoa do pastor Eugênio. Quando ele me ligou, eu falei, pastor, o senhor tem certeza desta graça que o senhor vai fazer? E ele nos falou, eu falei, a gente, diante de pessoas, um prazer conhecer pessoalmente o pastor César Cavalcante, sua esposa, uma pessoa que já conquistou nosso coração na primeira mensagem ao vivo. Pela internet é uma bênção, A gente fica acompanhando ali os programas, as discussões teológicas, e Deus deu este presente para nós de estarmos com o servo do Senhor aqui hoje. E é uma alegria por isso. Vou dar uma salva de palmas, Senhor, pela vida do pastor César. Deus abençoe, pastor, um prazer. Uma alegria também, pastor Luiz Lira. É o abençoado que Deus colocou na nossa vida. Ele está com um núcleo teológico também aqui na igreja. Os quartos sábados, Deus tem usado poderosamente a vida dele, nossa admiração. E você viu que quase precisa de um período de 1 hora para falar todos os cursos que ele já fez, Então, sim, uma pessoa altamente também capacitada.
E aprove Deus estarmos aqui nessa rica e preciosa oportunidade para falarmos um pouquinho também sobre a graça. Que Deus possa abençoar, uma alegria rever a cada um, a cada pastor, pastor presidente, pastores aqui presente, e nossa admiração a todos vocês, porque sempre estamos aí trabalhando junto através da convenção, e isso tem sido de bênção, e a nossa alegria é ver que Deus está crescendo, não uma, mas todas as igrejas do Ministério de Madureira aqui, nós estamos vendo um crescimento acentuado nisso. É a mão de Deus que está debaixo do nosso líder, nosso pai, bispo Samuel Castro Ferreira, e a nossa bispa Keila Ferreira. Meus amados, vamos iniciar então este momento. O controle acho que foi levado. Bênção de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa rica e preciosa oportunidade. Meus amados, está sendo falado sobre a graça do Senhor, e foi tão lindo que quando nós começamos a ouvir sobre as ministrações, estou vendo que Deus levou o coração de cada ministrante em uma área. E isso é muito bonito, e nós queremos trazer aquilo que Deus colocou em nosso coração em relação a este tema da graça. O verso principal que nós temos de slogan, de base para esta EBOL é o Efésios 2:8, que está dizendo que porque pela graça sois salvo, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E algo interessante da graça, já foi explicado aqui em vários âmbitos, e eu quero trazer para você hoje, como está ali em Lucas 5:20, quando Jesus chega adiante daquele paralítico e está dizendo assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Quando nós estamos vendo essa passagem sobre o que Jesus está exercendo na vida deste homem, deste paralítico, nós estamos vendo Jesus chegar diante de um homem que estava, em primeiro lugar, totalmente impossibilitado de chegar diante dele. Nós estamos vendo uma situação onde este homem, ao chegar aonde Jesus estava, já tinha uma barreira principal, já tinha homens, já tinha uma casa cheia, já tinha impossibilidades ali apresentadas desde o início que se houve o desejo de chegar a Jesus. Muitas das vezes, quando nós vamos a chegar diante desta graça, nós vemos tantas impossibilidades da nossa vida, vemos tantas impossibilidades de como somos, vemos tantas impossibilidades do que praticamos, vemos tantas impossibilidades daquilo que exercemos. Por quê? Porque não podemos viver da mesma forma de quando antes da graça, de quando antes conhecemos a Jesus, de quando antes ouvimos falar dele. Não tem como ouvir falar de Jesus, não tem como ir na presença de Jesus, não tem como você presenciar a Jesus, não tem como você falar da graça, não tem como você exercer a graça se você não tiver uma mudança deste momento. Nós precisamos entender que esse homem chegou ali, e ali estava uma multidão, aonde 4 se dispôs. O bom é que sempre quando nós nos sentimos fracos, o bom é que quando sempre nós nos sentimos impossibilitados, o bom é quando nós sempre nos sentimos limitados, sempre o céu vai colocar alguém do teu lado para te levantar. Quando nós estamos sempre sentindo que as nossas forças vão cair, porque está dizendo que graça é algo que nós não merecemos. Então sabe o que acontece? O céu não vai desistir de você. Quando você achar que a graça se limitou na sua vida, o céu sempre vai levantar alguém para te levantar e dizer: a minha promessa está de pé para você. Aqui nós vemos agora esta graça exercendo-se. Jesus chegar diante deste homem que foi trazido pelo teto. Todos conhecem, subiram a escada, e aí eu não vou pregar, vou trazer um estudo. E dentro disso nós vemos este homem chegando diante de Jesus, e quando Jesus olha para ele, a graça não tratou primeiro o problema dele. Vou repetir para você. A graça
não tratou primeiro o problema dele. Jesus olhou para ele e soltou uma frase que ninguém entendia. Parece nós quando vem à igreja com um pedido todo especial, com um tema diante dele, e nós chegamos e falamos assim: Senhor, este é o meu problema. Ele vira para você e fala: eu não quero tratar do problema hoje. Este é o que eu preciso. Eu não quero tratar do que você precisa hoje. Então o que o Senhor quer de nós através da tua graça? Eu quero tratar primeiro quem você é. Sabe qual é o problema? Estão invertendo o que é a graça hoje. Estão oferecendo, venha, que nós temos mudanças para você enriquecer, mudanças para abrir, mudanças para fazer, mudanças para existir, mas estão com medo de virar e falar assim: a graça primeiro vai mudar você. A graça primeiro vai transformar você. A graça primeiro vai trocar você. Jesus vira para o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. O que tem a ver pecado perdoado com coxo? O que tem a ver eu levantar e andar com os meus pecados? Os homens levaram a Jesus esperando aquela famosa palavra: levanta-te e anda. Mas sabe qual é o problema? Ele não vai tratar primeiro do que você precisa. Primeiro ele vai tratar a graça sobre a sua vida, porque muito maior que o que você precisa é a graça dispensada de Jesus sobre a sua vida, os teus pecados perdoados, a tua vida mudada. Porque para ficar de pé, basta uma palavra acontecer e dizer: levanta-te, e você vai levantar. Vira para o lado, bate no ombrinho dele e fala assim: não é culto, mas eu vou profetizar em você. Se você entender a autoridade que está sobre a sua vida, se você entender o que a graça vai trazer sobre a sua vida, se você entender o que é a graça, meu amado, muitas das vezes nós precisamos entender o limite da graça e da lei. A lei antes, as pessoas pensam que a lei era pesada, as pessoas dizem que a lei era mais difícil, as pessoas dizem que a lei era impossível. Deixa eu te explicar, muito mais difícil é a graça. A graça, a lei, era o homem aprontando o ano inteiro. Aí um era eleito, o sacerdote pegava toda a situação, trazia para ele e ia sozinho diante de Deus. Ainda ficavam do lado de fora com a corda, e se ele fosse fulminado pelo povo, ainda puxar o resto que sobrou. Ele tinha de entrar, sua roupa tinha sinos para exemplificar e dizer: estamos vivos ainda. E aí quando ele pedia perdão pelo povo, Deus aceitando, se tocava o chofar, se tocava um som para que o povo entendesse: Deus aceitou o nosso sacrifício por mais um ano. E a pessoa ia passar um ano caminhando, depois de um ano de novo esse ritual. Aí vem o quê? Vem a graça que diz: não, eu não quero mais de ano em ano. Eu não quero mais uma vez por ano. E eu não quero só um na minha presença. A minha graça vai ser estabelecida através do meu amor, vai ser exemplificada através do meu amor, porque dentro desta exemplificação da minha graça, agora todos virão diante de mim. Uma vez por ano? Não. A todo momento estarei convosco. A todo momento estarei na sua vida. Então, porém, a graça dá o direito, sabe do quê? Como o pastor acabou de dizer eloquentemente, você anda levando a graça, a glória, a presença dele na sua vida. Nós não podemos pensar que estamos em uma guerra sozinhos, que estamos em uma guerra limitados, estamos em uma guerra sem respaldo. Pelo contrário, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e a presença dele é com você. Agora aqui nós vemos Jesus falando desse amor do sacrifício, Jesus exemplificando na vida deste homem, vamos dizer assim, Jesus exemplificando na vida deste homem o amor, exemplificando primeiro mudança. Por isso a graça primeiro vai mudar você, a graça primeiro vai mudar o seu comportamento, e depois a graça vai trazer a bênção de Deus sobre você. Imediatamente após isso acontecer, houve nele a apresentação do milagre. Qual foi o milagre? Levanta-te e anda. E agora, sabe qual era o palco que estava presente? Os doutores da lei. Quando ele disse: perdoados são seus pecados,
trouxe muito mais impacto que se ele falasse, levanta-te e anda. Levanta-te e anda já trazia algo visto, já trazia algo presenciado. Mas a graça, ela não começa por algo presenciado, ela começa pela fé. A graça, ela é exemplificada pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Dentro disso, eu comecei a dissecar um pouquinho e falei, graça, Senhor, vamos entender a palavra pelo dicionário graça. Graça está favor que se dispensa ou recebe. É um favor. Já foi dito isso inúmeras vezes. Só que daí você pega favor. O que é favor? Se é graça, eu recebi um favor. Mas o que é favor? Favor é o que se faz para alguém de graça, sem obrigação. Remissão de culpa concedida por indulgência, mercê e graça. Então, se a graça é um favor, e a favor é uma remissão, aí você vai. O que é uma remissão? Ação de remitir, de perdoar. Sentimento de misericórdia, de compaixão. E se você está neste sentimento entendendo, você vai ver a indulgência, porque o favor é uma remissão de culpa concedida por indulgência. E o que é indulgência? Indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros. Da graça nós temos o favor, do favor nós temos a remissão, da remissão nós temos a indulgência. Da indulgência nós temos absorção de pena, ofensa, desculpa, perdão. E nós temos agora a reconciliação que a graça faz. O que é a reconciliação? Recomendação, reacomodação entre pessoas desavindas. Nós não éramos bem-vindos. Nós éramos destituídos. Nós somos destituídos da graça de Deus. Adão, eu quero dizer uma coisa para você. A única coisa que o diabo trabalha dia e noite é para tirar o seu relacionamento com Deus. Nada mais. Tem pessoa que acha que o diabo está preocupado com os seus bens, com as suas coisas. Não. Ele quer tirar o seu relacionamento. Daquilo que ele foi destituído, ele também tentou nos destituir. Só que tem um porém, como foi dito, existia um plano perfeito, e quando Deus, na sua primeira, eu costumo dizer assim, na sua primeira eternidade, porque ninguém sabe da existência de Deus até a criação. Foi uma eternidade. Pode ter sido milhões de anos, pode isso. A Bíblia não fornece isso. Mas isso, a nossa mente, ela pode figurar em pedaços isso. Por quê? Antes da criação, existia o eterno. O eterno é a eternidade. Deus estava na eternidade. Aí Deus vem com a criação. Dentro da criação, nós vemos dentro da eternidade antes da criação, a rebelião que aconteceu no céu. Dentro dessa rebelião acontecida no céu, nós vemos agora Deus destituindo alguém da presença dele. O principal, aquele que assistia ao seu trono e trazia o louvor do céu a ele. Qual a diferença? Por que ele nos perdoa e não perdoa o diabo? Porque o diabo se autotentou, nós somos tentados. O diabo nasceu mal nele. Lúcifer, em anjo de luz, nasceu mal nele. Dentro disso, eu quero dizer para você que nós estamos diante agora de uma situação onde Deus cria o homem e a mulher depois de um haja. Estando agora, todos os dias, em conversa com o homem, como seu melhor amigo, nós vemos agora este homem sendo bombardeado através de uma situação aonde o inimigo estava com uma função só, convencer ele que um fruto era melhor que tudo que Deus deu. Quantas pessoas estão esquecendo tudo que Deus prometeu por causa de um fruto? E a tentação não foi noite e dia, a tentação foi progressiva. Diz que conversava. Então nós vemos que antes, podemos imaginar que antes da queda, a mentalidade humana, nós usamos hoje uma porcentagem do nosso cérebro.
O cérebro, no tempo da criação, era perfeito. Até que Deus virou para Adão e só falou assim: deixa eu dar uma responsabilidade, dá um nome a todas as coisas aí, antes de eu criar a mulher. A passagem não devia ficar, né? Não, esse nome é bom, não, esse não é bom. Não, esse é bom, não, esse não é bom. Aí Deus falou: então deixa ele dar o nome de tudo, depois eu crio ela e vai dar tudo certo. Então, dentro de... Olha a fúria que foi a menina aí. Dentro disso... Por isso que Deus virou e falou assim: apresenta agora, Adão, tudo que foi criado por nome. É macaco, não é macaco mesmo. Mas se fosse no dia falando isso, é orelhudo, não põe macaco. Dentro disso nós vemos agora Deus conversando com o homem, conversando com a mulher, e aquele que caiu e foi destituído da presença o tempo inteiro tentando roubar algo. Roubar o quê? Roubar a presença. Só que tinha um preço estabelecido já antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia que como Ele nos criou e nos dotou do livre-arbítrio, nós teríamos escolha. Esse é o problema. O inimigo da nossa fé, por exemplo, o inimigo da nossa fé não é a incredulidade, é a realidade. Como assim, pastor? Porque a realidade está lhe mostrando algo diferente do que Deus disse que vai fazer por você. Muitas das vezes você está numa caminhada totalmente oposta daquilo que Deus falou que vai fazer pela sua vida. Só que tem um porém. Dentro disso, a fé está te dizendo o quê? Creia na minha palavra, creia no que eu disse, creia no que eu te prometi, creia no que eu vou fazer. A realidade está te dizendo assim: não vai dar, você é incapacitado, não tem como, não vai acontecer, é impossível na sua vida. E o céu está dizendo: creia na minha palavra, creia na minha fé, que através da minha graça manifesta na sua vida, vou realizar todas as coisas que disse a você. Por isso que ele te disse, deixou escrito assim: vai passar o céu porque houve o pecado, vai passar a terra porque houve o pecado, mas as minhas palavras não hão de passar, porque se eu disse, está estabelecido. Agora, nós vemos isso, o homem sendo bombardeado, a mulher recebe a proposta, que tudo que Deus prometeu valia a pena por causa de um fruto deixar. Qual foi a primeira atitude deles? Correram e viram o quê? O estado original que eles estavam. A primeira coisa que nós começamos a observar quando saímos da graça é o nosso estado original. A primeira coisa quando estamos saindo da graça é ver aquilo que nos limita, aquilo que nos impede, aquilo que nós fizemos, a culpabilidade dos nossos pecados, porque só pela graça que mudamos essa visão. Dentro disso nós estamos vendo agora um homem correr e se cobrir de folhas de figueira. E aí você acha que Deus também é irônico, sabia? Deus começar a perguntar: Adão, cadê você? Deus vê todas as coisas, só que Deus sabia que ele tinha corrido escondido. E quando Deus pega este casal que estava num estado agora, fora da presença dele, coberto de figueiras, Deus estabeleceu um preço que chega para a graça ser estabelecida, que se chama sacrifício. No sacrifício, o primeiro sacrifício quem fez? Diante dos homens foi Deus. Deus matou este animal, tirou a sua pele e cobriu Adão com pele de animal. O que Deus estava exemplificando? Eu estou dizendo que não vai ser por figueira, não vai ser por outro meio, mas eu estabeleci um meio já antes da formação do mundo, que quando o homem fosse destituído da minha presença, eu estabeleceria um preço de sangue para que o homem fosse restituído da minha graça. E nesta restituição da graça foi através, primeira exemplificação, Deus matando um animal, pegando a pele, colocando sobre o homem, cobrindo ele, dizendo: agora teu porém, você está destituído da minha presença pela sua desobediência, mas no meu plano perfeito, muito breve, vai vir um animal, vai vir o cordeiro, vai vir aquele que vai morrer permanentemente pela minha igreja e estabelecer a minha graça. Aí não será um na minha presença, não será um somente vindo até mim, mas de novo eu vou restabelecer este convívio que nós tivemos aqui no Jardim do Éden, vai parar até a cruz,
mas a cruz vai ser o agente que vai restabelecer a minha presença no Éden novamente, de manhã, de tarde, de noite, para conversar comigo. Sabe por que estamos reunidos aqui hoje? Porque a graça foi estabelecida. E sabe quem está aqui hoje? O mesmo que estava lá no Éden está aqui hoje para ouvir eu e você conversar com Ele. Isso precisamos entender. Agora, nós vemos nisso aqui o versículo que já foi dito em Tito. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando nós vemos isso, está dizendo que Deus manifestou, Deus deu. Primeiro doar foi dele, já foi dito isso. A graça, ela nos educa, já foi dito isso também, ela nos educa um estilo de vida. A graça, estão dizendo hoje de uma super graça, que a super graça encaixa em você. A graça você encaixa nela. Vou repetir para você, a super graça, ela vai encaixar em você. Mas a graça de Jesus Cristo é você que vai encaixar nela. Aqui ela nos educa, renegando a impiedade e as paixões humanas. Irmãos, não tem como termos os mesmos sentimentos depois da graça. Não tem como termos os mesmos comportamentos depois da graça. Não tem como vivermos da mesma forma depois dela. Ela nos molda, ela nos traz um novo estilo de vida. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A graça de Deus não é algo que vai mudar o seu externo. A graça de Deus é algo que vai mudar o teu interno. Se nós não nascemos de dentro para fora, nós estamos sendo artistas da fé. Só estamos sendo apresentadores de um programa da fé. E a fé não é um programa de televisão, não é uma apresentação. A fé é uma vivência que você vai ter todos os dias na presença de Deus. Aqui nós vemos que ele renegados em piedade, para que vivamos no presente século, quando agora, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e o Salvador Cristo Jesus, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos a toda iniquidade e purificar para si mesmos um povo exclusivo. Meus irmãos, se tem uma coisa que Deus não faz, é dividir você com o povo. No reino de Deus, ou é tudo, ou é nada. Ou você é meu, ou você não é meu. Ou você é, ou você não é. Ou você tem, ou você não tem. Sabe o que acontece? Ele sabe de todas as nossas limitações. Ele sabe de todas as nossas falhas. Ele nos conhece antes que nós nascêssemos. Davi disse isso: no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas pastor, aí o senhor está falando então nós somos predestinados. Não, as nossas atitudes nos levam àquilo que nós somos. Mas Deus já sabe, ninguém pega ele de surpresa. Eu quero te dizer uma coisa para você aqui nesse início de tarde, que a graça, ela veio para colocar-nos diante de Deus, mudar a nossa vida e nos fazer exclusivo dele. Ele não divide você com ninguém. Você é propriedade santa, propriedade específica dele, para ele e para viver com ele. Dentro disso, nós vemos aqui o nosso Deus escolheu um povo, não por merecimento, não por grandeza, não por qualificação. Ninguém era qualificado para a graça. Ninguém era qualificado para receber o favor. Ninguém era qualificado para ter este favor. Mas pelo contrário, ele amou a todos, não faz acepção de ninguém, não faz acepção de cor, não faz acepção de grandeza, não faz acepção de intelecto, não faz acepção de nada. O que ele quer é a humanidade completa. Para cada um ele tem suas ferramentas, para cada um ele tem sua capacidade. Isso é outra área. Mas a questão de graça é incondicional. Por isso é mentira do nosso adversário se você se sente rejeitado por alguma coisa. Pelo contrário, Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus é por você. Agora, portanto, a graça é dom gratuito de Deus,
A graça sempre, a grande palavra-chave da salvação, ele manifesta em Jesus Cristo e encontramos em todas as promessas de Deus, desde o começo da humanidade ele revela a sua graça. A graça de Deus, ela nos santifica, a graça de Deus provoca as mudanças, a graça de Deus, ela é capaz de nos tirar todo e qualquer pecado da nossa vida. Agora, o que nós precisamos entender? Precisamos entender uma coisa: se existir uma intervenção de lei para a graça, existe também um risco de sair da graça. Vou repetir para você. Se existir uma intervenção de lei para a graça, existe também um fator que você pode sair da graça. E o único fator que nos tira da graça é quando o pecado exerce contínuo controle na nossa vida. Porque ninguém ia sem pecado. Todos nós temos áreas, todos os dias que Deus muda. Todos os dias temos falha, todos os dias temos circunstâncias, todos os dias temos limitações. Mas não pode ser um controle contínuo. Porque senão não houve a mudança. Não houve um estado trocado, não houve uma vestimenta espiritual trocada, não houve uma essência trocada, porque não é como começa, mas é como termina. Por isso que está escrito em Apocalipse, ao que permanecer até o fim. Não é tempo de igreja, não é tempo de evangelho, é como você começou, do ponto que você começou, até o ponto do dia que você encontrar com Ele. Porque nós precisamos entender uma coisa, que nós estamos debaixo de um estágio de graça, e essa graça, ela exige muito mais. Antigamente é pelo que via, agora, olha uma diferença. Antigamente, se um homem fosse pegado na lei em adultério, ele era sentenciado. Na graça, se você pensar, você diante de Deus já. Na lei era o externo, na graça é o interno. E sabe qual é o problema? É que pessoas acham que Deus não vê o interno. A intenção do coração, a intenção com o seu irmão, a intenção com a sua igreja, a intenção com o seu companheiro, a intenção com os seus amigos. Acha que Deus está vendo externo do homem, tratando o externo do homem. Pelo contrário, Deus está tratando de cada um de nós de dentro para fora. A graça dele estabelecida para nós é para de dentro para fora. A mudança da graça de dentro para fora. E nós precisamos entender que ele está dizendo aqui que esta graça, através da educação, através do dia a dia, ensina regras pelo qual podemos ordenar bem as nossas vidas. A renúncia é a maior ferramenta que precisamos utilizar da graça. O maior inimigo nosso não é o diabo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque todos os dias nós queremos fazer diferente do que Deus falou para nós. Todos os dias queremos tomar caminhos diferentes do que Deus diz para nós. E estamos vivendo num tempo de muita ansiedade. Junto à natureza humana com a ansiedade não está dando certo. Porque na natureza humana nós queremos respostas rápidas. Na natureza humana, nós queremos que Deus faça rápido. Na natureza humana, nós precisamos rápido. E aos nossos olhos, nós estamos sem tempo. Está acabando o tempo. Não tem como e não tem forma. Aí junta o fator e o mal deste século. Antes todo mundo falava de estresse. E todo mundo começou a andar com fitinha para medir estresse, relógio para medir estresse, e não sei o que mais para medir estresse. E todo mundo caiu no infarto do mesmo jeito. Morria com o relógio. O estresse. Agora mudou o estresse, agora é ansiedade. Coração quase sai da boca. Pastor, o senhor é ansioso? Meu irmão, se não fosse o Espírito Santo de Deus, o coração já tinha pulado para fora. Porque a ansiedade está o tempo inteiro dizendo: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Por onde vai? Como faz? Como abre? Não tem. E ninguém vai, volta, não deu certo. Vai subir, vai descer. E nós temos de lutar contra essa natureza dizendo: calma! Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para a nossa vida. Principalmente nós, obreiros aqui na América, nós vemos se o dia aqui tivesse 48 horas, tinha 48 horas coisas para fazer. Tinha 48 horas trabalhos para ser realizado.
Nós estávamos conversando ontem aqui sobre a distância, sobre diferente método, a diferente localidade, não é um país nativo e outro país, os desafios, tudo que encontramos, isso vai gerando muitas vezes uma falta de fé na nossa vida, por quê? Porque nós começamos a ver mais impossibilidades do que possibilidades. Mas escola bíblicas como essa é levantada para te dizer: Ele é o mesmo Deus do Brasil, Ele é o mesmo Deus da América, e a palavra que Ele disse lá para te trazer para cá vai cumprir do mesmo jeito que Ele estabeleceu para a sua vida. É isso que precisamos entender. A graça, ela nos leva a um relacionamento com Deus. O verbo utilizado no versículo 12 é renegadas. Esse verbo enfatiza a ruptura visível que precisamos ter com a nossa velha decaída natureza. A nossa natureza, o nosso inimigo contra a graça de Deus na nossa vida, além do pecado, é nós mesmos. Porque a nossa vontade não pode estar acima da graça. Quando nós ouvimos de evangelho, porque o evangelho em si, Jesus disse: eu sou o verbo, eu sou o princípio. Ele disse: eu vim. E eu acho tão interessante que a primeira manifestação dele não foi diante de uma plateia exuberante, não. A primeira manifestação dele foi num casamento convidado. Eu achei interessante, eu falei: por que o casamento, a primeira manifestação pública do Senhor? Porque exatamente foi numa interrupção de um plano de família que houve o pecado. Adão, o primeiro casamento, a primeira união feita por Deus. E aquela família foi interrompida da presença de Deus. Aonde que manifestou a primeira vez agora Jesus e a sua graça? E os seus milagres? Onde foi? Num casamento. Por quê? Toda história que o inimigo pensa que ele terminou, daqui um pouco, Deus recomeça ele debaixo do plano dele. Agora, nesse casamento, apresenta-se o quê? 6 talhas. Todos conhecem a história, deixa eu só pegar esse gancho aqui. Conhece 6 talhas. Talhas eram pedras de barro batida, comprimidas. E por que os 6? Quem é os 6 na Bíblia? O homem. As 6 talhas vieram ser apresentadas diante dele. Só que a mãe, que já conhecia a essência que ela gerou, ela deu um toquinho para todo mundo que chegou para falar: o que vai acontecer? O que vai ser feito? O que vai ser estabelecido? Ela virou e falou assim: faz do jeito que ele... Ela chega e diz: vou dar a chave para vocês. Quer ver acontecer alguma coisa aqui agora? Porque sempre na nossa festa, o inimigo pensa que o vinho vai acabar e a vergonha vai chegar. Mas se Jesus está na festa, ela só deu um toquinho e falou: faz do jeito que ele mandar. E aqueles vasos não eram vasos pequenos, eram vasos grandes. E ele chegou e falou: coloca aqui esses 6 vasos diante de mim. 6. Agora vocês vão fazer outro fator. Tem que encher. Encher até onde? Até em cima. Se enchesse até a metade, dava certo? Como que ele disse para fazer? Por que Jesus sempre aos nossos olhos está pedindo coisas que é o mais difícil? Era só colocar um pouco de água, o milagre já ia acontecendo, já ia tirando, mas ele disse: não, eu quero até em cima. Sabe qual é o problema de muitos de nós hoje? É que nós queremos colocar a medida que nós queremos, não a medida que Jesus falou que é para fazer. Ele pega e fala: até em cima. Colocou até em cima o quê? Água. Quando colocou até em cima, ele pegou um copo daquela água que já tinha se tornado em vinho. Pegou aquele copo e falou: leva para a festa já? Não. Leva para quem? Para o mestre-sala. O mestre-sala vai experimentar a qualidade do que vocês estão levando. Quando nós temos um encontro com Jesus, e quando estamos enchendo de água, quem é a água? Qual o simbolismo da água? Porque a graça nos trouxe privilégios. A graça nos trouxe autoridades.
A graça nos trouxe algo para a nossa vida. Não é apenas salvação. Agora eu quero te falar apenas não aquilo que a graça gerou em nós, mas algo muito maior, que foi ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus falou: agora pega esse que está cheio, transformado, e já transformou pelo sangue, e leva ao mestre Sala. O mestre Sala vai experimentar e dar a nota. Ei, deixa eu te explicar. Todos os dias que nós somos regenerados na graça, o céu nos apresenta diante do Pai, dizendo: e aí, Pai, como é que está? Olha aqui seu filho, como é que está? Olha aqui, já foi colocado, já foi lavado no sangue de Jesus, já está cheio do Espírito. E agora? Qual é a nota que o Senhor dá para ele? Agora, a nota depois da minha graça, a minha nota que eu vou dar para ele depois da graça agora, é exatamente o que? O melhor vai ser servido agora. Você acha que você viveu o melhor? Pelo contrário, o melhor de Deus é agora. Você acha que você viveu muito? Pelo contrário, o melhor de Deus é agora. Você acha que você, tudo que passou ficou para trás? Nós como imigrantes temos um sentimento que parece o que vivemos na nossa nação foi melhor do que vivemos agora. Pelo contrário, o melhor vai ser servido é agora. A graça nos leva a este ponto. E quando foi provado disso, uau, que qualidade. Não é isso que acontece com nós? Entra dentro da igreja, bêbado, ruim, traficante, bandido, mentiroso, caloteiro. Tudo que é de ruim a gente entra para dentro da igreja. Mas quando esse evangelho encontra com você, uma coisa difícil de entender foi isso. Sempre a gente pensa, o Espírito Santo ele age na igreja. Não. Deixa eu te falar. Quantos testemunhos a gente ouve que a pessoa estava lá no meio do lixo, do pecado, e ele ouviu uma voz dizer: aqui não é o teu lugar, não é isso que eu tenho para você. Eu vi um testemunho essa semana que me impressionou muito. O pastor, ele falou: cansei, vou desviar. Eu vi esse testemunho online, eu fiquei abismado com ele. Falou: cansei, quer saber? Hoje eu vou para a noitada. Botou uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, falou: quer saber, eu vou para a noitada. E ele foi, entrou, olhou, viu aquela boate e falou: vou entrar. Foi aqui nos Estados Unidos isso. Ele entrando, viu todo aquele cenário, luzes, pessoas dançando. Ele olhou lá no meio do salão, ele viu uma moça. Ele falou: essa é o meu target hoje. E ele foi se mexendo, chegou do lado da moça. Quando pôs assim para convidá-la para dançar, que ela virou, a moça começou a chorar. E ele ficou em pé, extasiado na frente dela. Ela começou a gritar e dizer assim: o amor de Deus é verdadeiro. Olha aqui, meu pastor veio me buscar aqui dentro da boate. Ele olhou para ela, pegou na mão dela e falou assim: minha filha, vamos embora daqui, porque nem eu presto para pecar mais, porque a graça me atingiu. Hoje é um dos grandes cantores aqui. Olha o que acontece quando somos marcados pela graça. Você pode estar lá no meio da escuridão, mas a luz de Jesus vai brilhar na sua vida. Aqui nós vemos a manifestação da graça sobre cada um de nós. Quantas vezes adentramos, pessoas adentram essa porta, cheio de demônios, correntes e destino condenado. Mas a graça, quando pega ela, a graça, quando chega nela, quando a graça é manifestada nela, todas as correntes começam a cair, todo o mal começa a ser anulado, e a mão de Deus começa a escrever uma nova história. Quantos nós aqui hoje estamos de terno, bonito, com títulos, mas se fosse colocar nossa vida nesse telão e falar: deixa eu mostrar quem ele era antes, teriam muitos aqui que não iam nem te perdoar. Ia falar: ele não presta, ele não serve. Como que tem título de pastor hoje? Como que tem título de obreiro? Como que está de terno hoje? Safado, sem vergonha. Olha o que você fazia, agora nós estamos vendo a sua verdade. Mas Jesus e a graça não olhou assim para nós. Ele olhou e falou assim: eu vou encher do meu espírito,
eu vou lavar no meu sangue e vou usar com poder e graça. E por que nós falamos da graça hoje? Porque nós recebemos esse favor também. Não se sinta acima de ninguém, porque você também foi fator de graça. Não se sinta que você é melhor do que ninguém, porque você foi fator de graça. Não se sinta que você pode mais do que ninguém, porque você foi fator de graça. Agora, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Quantos são gratos por essa graça? Temos a graça de Jesus na nossa vida. Ei, sabe aonde que você poderia estar agora? Se não fosse a graça. Sabe aonde que nós poderíamos estar agora se não fosse a graça? Sabe como estaria a nossa vida se não fosse a graça? Por isso que cada vez que você queira sair da graça, lembre-se de onde Ele tirou. Porque não adianta você entender o que é graça se você não viver a graça. Muitas das vezes as pessoas, eu sou crente, mas você é crente por quê? Eu sou cristão e eu recebi a graça, mas o que a graça fez em você? Eu vou morar no céu. Irmão, você virar para um ateu que vai morar no céu e não falar nada para ele, dá na mesma. Ele não crê? Mas através da graça que nós cremos, através da graça que nós exercemos, através da graça que nós recebemos, as algemas, o velho homem, a falta da presença de Deus. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas quanto que eu vou ganhar de like na internet. As pessoas estão mais preocupadas com o like humano do que o maior like que pode dar no seu Instagram espiritual. Quantos estão aí com 10, 15, 30, 20, 50, 100, 1 milhão de likes, mas estão destituídos da presença de Deus? Mas você, como Davi, eu gosto muito de Davi. Davi estava sozinho no campo. Porque muitas vezes nós achamos que para ser lembrado, nós precisamos estar em evidência. No céu não é assim não. No céu estava sozinho, lá no campo, ninguém olhando, ninguém vendo. E a maior guerra acontecendo. Sozinho, leão, ovelha, uma harpa, de vez em quando cantava um hino. A gente não se sente assim de vez em quando? Parece que ninguém vê, parece que ninguém fala, parece que ninguém lembra. Pelo contrário, o olho do Todo-Poderoso está assim, ó. Aguardando o momento, aguardando a grande virada, preparando um cenário do lado de cá, aonde um homem, quantas pessoas estão se calando com o grito do inimigo, porque olhou o tamanho dele, esquecendo da graça de Deus sobre a vida dele. Um gritou dizendo: tem homem em Israel, todo o exército. Vai você. Não, eu não, você está louco? Vai você, rapaz, você não é o grande? Olha o tamanho do homem. Agora, lá no cenário de Deus, todos que pensavam grandeza estavam de lá. E o escondido estava no campo, quando chegou um anúncio para ele: Davi, vai levar comida para os teus irmãos que estão na guerra. Você acha que servir na graça é pouco? Mas é os que servem que Deus exalta. Davi não chegou lá como convidado principal, chegou como o primeiro mineiro da história. Tem mineiro aqui? Vou te provar biblicamente. Davi vai levar queijo. Quem carrega queijo, irmão? Já viu no céu Minas Gerais carregando um queijo? Davi vai levar queijo para os seus irmãos e para os maiorais e para os líderes da guerra. Pão. E Davi indo sozinho. O esquecido, chegando, ainda chegou perguntando notícia: ei, como é que tá? Todo mundo achou que ele chegou tirando onda. Até os irmãos dele irritou e falou assim: o que você veio fazer aqui? Não, só vim trazer a comida. Só que quando ele escutou o grito do gigante, é diferente quem tem conexão pela graça de Deus na vida dele. Quando o gigante grita para quem tem graça, ele está olhando dizendo assim: Deus vai me trocar de estágio. Sabe qual a primeira pergunta de Davi? O que eu vou receber a hora que esse gigante cair? Todos os outros olhando para o tamanho, Davi olhando para a circunstância.
Davi, cheio do Espírito Santo, todo sabe o que ele fez. E a partir do gigante, quando cortou a cabeça dele, a história de Davi, a partir dali, de esquecido, se tornou o mais falado no meio de Israel. O que eu venho te falar hoje? Pela graça de Deus exercida na sua vida, pela graça de Jesus exercida na sua vida, você não está esquecido. Você está no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. E quando Deus se manifestar na sua vida, a graça dele vai ser revelada através de você. Dentro disso, eu quero pedir que você coloque sobre seus pés. Essa primeira parte. Perdão, porque o pastor ensinador, ele vai mais no estilo do ensino. O pastor, muitas das vezes, evangelístico, ele vai mais misturando as circunstâncias, aquilo que vai Deus ministrando no seu coração. Porque vários assuntos aqui que estávamos anotados já foi com maestria explicado aqui através do pastor César, que vai estar falando, e o pastor Luiz Lira. E eu achei muito importante, aonde Deus levou meu coração foi nós entendermos o pacote que nós recebemos com a graça. O pacote que nós recebemos com a graça, que nós estamos desprezando nesta igreja atual, muitas das vezes, está ali em Marcos, capítulo de 16. Deixa eu só abrir aqui. Marcos 16. O famoso e mais ilustrada passagem que nos fala do ide de Jesus. Quando nós estamos diante desse entendimento numa escola bíblica como essa, quando estamos entendendo o que recebemos, porque não é apenas um terno, não é apenas uma gravata, não é apenas uma aparência, não é apenas um título. Eu tenho certeza que quando a escola bíblica escolheu esse tema da graça, é para nós entendermos a autoridade que vem sobre nós através da graça. Você crê nisso? Você crê verdadeiramente nisso? Olha o que a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome. O que? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortífero, coisa alguma ali, vira para o seu irmão e diz assim: hoje, nessa escola bíblica, eu venho te relembrar que essa autoridade está em você. Não adianta você andar com alguém de autoridade se você não crê na autoridade dela. Deixa eu explicar. Se entrasse hoje aqui o Trump na tempo da presidência, ou o próprio presidente Biden aqui hoje, todo mundo ia tentar correr e abraçar ele. E aquele que não tem ia chegar do lado dele, e ele, se fosse naquele canto ali, dissesse assim: ó, eu vim aqui hoje para todos os participantes que não têm documento, vir até mim que eu vou dar o green card para ele. Irmão, podia estar quem pregando aqui, a pessoa é voar no pescoço dele. Porque entendeu o quê? Que ele tem autoridade para fazer. Deixa eu explicar. Muito maior que qualquer homem, quem está aqui nessa escola bíblica tem autoridade para fazer. Ei, vira pro seu irmão e fala assim: tem homem que você tem que chacoalhar. Pega um homem, não pega uma irmã não, mas dá uma chacoalhadinha assim dele e fala assim: entenda o que Deus tem em você. Porque você pode estar bonitinho por fora, mas a tua fé é abalada aqui hoje. Mas eu venho te dizer que há poder no nome de Jesus na sua vida. Será que você pode orar um minuto pelo Senhor que está do seu lado aí agora? E você dizer: Senhor, aqui tem um obreiro do meu lado. Aqui, Senhor amado, eu tenho que foi atingido pela graça. E eu, Senhor, eu quero que a autoridade da graça venha sobre a vida dele agora. A autoridade da graça venha sobre o ministério dele agora. A autoridade da graça venha sobre a igreja dele agora. Porque Deus não se esqueceu de nenhum de nós. Pelo contrário, somos todos... Deus quer te renovar aqui nesta Necom, para te dizer: te chamei, te escolhi, você é fruto da minha graça, você é fruto daquilo que eu te escolhi, você é um escolhido, você é um chamado, e Deus tem um plano na sua vida.
Abençoa o obreiro que está do teu lado. Abençoa esta pessoa. Declara em nome de Jesus sobre a vida dele a bênção, a graça do Senhor sobre a vida de... Aleluia. Ah, Senhor maravilhoso. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua graça é quem nos levanta, a tua graça é quem nos sustenta, a tua graça é quem nos transforma, a tua graça é quem faz. É pela tua graça, é pelo teu favor, é pela tua graça que estamos aqui hoje, é pela tua graça que somos chamados, é pela tua graça que vamos avançando, é pela tua graça que nós vamos vencendo, é pela tua graça. Aleluia. 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 Pastor Eugênio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.